Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Ó, eu tô aqui com o livro Paixões Perigosas e uma das primeiras perguntas que eu quero fazer é a paixão perigosa, né? O crime que vem muitas vezes de uma paixão perigosa. Qual que é a primeira grande motivação? Então, o que acontece? Quando eu comecei a ser delegado de polícia com 22 anos de idade, eu me formei com 22 e passei no primeiro concurso que eu prestei porque sempre gostei da área policial, mas eu gostava da área investigativa. E aí você começa a atender muitos crimes. Ou o crime de homicídio ele é feito por causa de criminalidade, facção criminosa, ou briga de quadrilhas, ou ele é fruto de algum tipo de relação amorosa ou relação sexual. E o que eu pude perceber nesses anos todos, Júnior, é que algumas pessoas elas não têm condição emocional de ter um relacionamento. Ou seja, a pessoa sofre de uma carência afetiva muito grande, ou ela tem um problema emocional muito grande de satisfação, ela é insatisfeita e ela acredita que tendo um relacionamento, ela vai se completar. Então, tanto a insatisfação como a carência faz com que a pessoa busque um relacionamento qualquer. Porque no início é muito bom, essa pessoa se sente um pouco mais completa. Mas nos meses seguintes ou anos, ela desenvolve ciúmes, desenvolve possessividade, desequilíbrio emocional e tudo isso pode tornar essa pessoa violenta e chegando num quadro máximo, depois de agressões, ela vira matar. Uma coisa interessante é o seguinte, nenhuma pessoa que tem um relacionamento afetivo, ela mata do dia para a noite. As agressões começam inicialmente pequenas. É um levantar de voz, é um bater na mesa, é um bater de porta, é o primeiro tapa, é uma agressão e aquilo vai subindo. Só que o outro lado, muitas vezes também adoentado emocionalmente, essa pessoa não sai do relacionamento. Essa pessoa acredita que o agressor ou que o abusador vai melhorar, ou que ela vai conseguir fazer melhorar. Deixa eu tentar adivinhar. Normalmente quem acha que o agressor vai melhorar são as mulheres. Sim. A pessoa acredita que o marido vai melhorar. Por quê? O homem agressor, o que acontece? Ele logo em seguida, ele pede desculpa, ele chora, ele traz presente, ele fala, eu vou procurar um tratamento, e aquilo vai, na realidade, toda relação afetiva, ela não é uma relação afetiva saudável. E isso faz com que, eventualmente, um dos polos, porque tem muita mulher que mata homem também, como Elise Matsunaga matou o marido, depois cortou o marido. Mas, independente... Mas ela vai dizer que ela fez isso porque ele era tóxico, abusivo, sim, xingava. Todos vão dizer, porque quando você é identificado pela polícia, e no Brasil, eu posso te dizer uma coisa, toda pessoa investigada ela é inocente. Você nunca vai ver a pessoa na delegacia, delegado, eu quero confessar mesmo, eu matei. É uma coisa, é uma natureza do Brasil, do brasileiro, ele negar. Uma batida de trânsito, que eu fiz vários acidentes de trânsito graves, e aí você vai conversar com as duas partes no mesmo dia. Alguém passou no vermelho, isso é certeza. Só que os dois falam que passaram no verde. Então é muito comum o delegado ter que enfrentar sempre uma negativa. E é óbvio que a pessoa que é identificada como suspeito de um autor de homicídio ou de feminicídio, a pessoa começa a inventar uma história. Se ele não conseguir ter uma história de se livrar do tiro ou de uma facada, ele vai contar que houve uma legítima defesa, uma emoção muito forte e assim por diante. Entendi. Mas vamos nesse negócio das paixões perigosas. Em primeiro lugar, como você falou assim, a relação pode não estar tão boa, mas esse gatilho maior pode ser o quê? É uma traição? É uma quebra de confiança financeira? Entendeu? Ou um medo de abandono? Às vezes a pessoa só quer terminar e a outra pessoa surta. Não, interessante o que você falou. Vamos lá. Os principais problemas de um relacionamento é ciúmes e possessividade. Então, se alguma das partes ou as duas começam a desenvolver isso, porque o que é ciúmes e possessividade?
Júnior, são sofrimentos que a pessoa está tendo. E muitas vezes provocado por uma ilusão. Porque o ciumento e o possessivo, ele vê coisas que não são realidade, mas para ele faz muito sentido que eventualmente a mulher ou o homem está traindo. Que é aquela coisa de ficar de olho no celular, de aquela coisa de às vezes colocar um detetive eventualmente para seguir a pessoa que você gosta. Mas um dos fatores que podem levar a principalmente o homem matar uma mulher é a surpresa da gravidez indesejada. Isso é pesquisa que a gente fez e mostra o seguinte: quando o homem, num relacionamento que às vezes não é um relacionamento afetivo profícuo de morar junto, e a mulher chega pro cara e fala, olha, eu acho que tô grávida. Tem gente que já fica com o cabelo em pé. Não, eu estou grávida. E aí o homem quer forçar a mulher a não ter essa criança. E isso foi o estopim do goleiro Bruno. Do goleiro Bruno. Tudo foi porque ele não queria ter aquele filho. É a chamada gravidez indesejada. Por isso, mulheres que estão nos assistindo, você tem um relacionamento aí. Quando você ficar grávida, o contar para um homem... Júnior, o homem nunca vai saber qual é a reação da mulher, do homem, quando ele sabe que ele vai ser pai. Você não sabe o que vai passar na cabeça do cidadão e algumas pessoas acabam matando realmente só por esse fator. O goleiro Bruno, a gente já trouxe aqui algumas pessoas para falar sobre o assunto, né? Teve já opiniões de que é porque o goleiro Bruno, a Elisa Samúdio, ela era tipo garota de programa, se envolvia com outros jogadores e tal, e por isso ele não queria nada com ela, ele não tinha nem relacionamento com ela, muito pelo contrário, ela meio que engravidou e aí por isso ele teve essa questão. De outro lado também já falaram que na verdade o goleiro Bruno teve alguns encontros com ela e aí ele tinha até vontade de ter um relacionamento, mas parece que ela fez alguma coisa, ela teve alguma quebra de confiança com outras pessoas que estavam em torno dele, lá, pessoas do Morro do Rio de Janeiro, pessoas da facção criminosa, e a facção criminosa costuma também não perdoar. O que você tem a respeito desse caso? Não, vamos lá. O que acontece? Todos esses casos famosos, o caso do goleiro Bruno, eu atuei fortemente na Rede TV, como comentarista em segurança. Por exemplo, no programa da Sônia Abrão, onde eu fiquei muitos anos, nós pegamos o caso do goleiro Bruno do primeiro dia ao último dia. Só para você ter uma noção, eu praticamente entrevistei todos os averiguados. Eu conheci os advogados de ambas as partes. Eu fiquei amigo do Dr. Edson Moreira. Eu fiquei amigo da mãe dela. Eu só não entrevistei a Elisa Samúdio porque ela quis dar uma entrevista só para a Sônia Abrão. E o mês que vem eu estou indo para o Rio entrevistar a dona Sônia Moura, que é a mãe da Elisa. Uma coisa que eu vejo muito é o seguinte: todo o meu trabalho ele é baseado em inquérito policial e pessoas. Então eu nunca vou falar para você, eu acho. Tudo que eu falar para você, eu tenho uma comprovação de inquérito policial ou eu conversei com alguém. Nesse caso, a história rapidamente é a seguinte: Elisa Samúdio era garota de programa, morava no Rio de Janeiro e ela saía com jogadores de futebol. Numa festa, num churrasco, ela conheceu o Bruno, teve lá uma suruba. Ela saiu com ele mais 2 vezes e num determinado momento ela liga para ele e fala, eu acho que eu tô grávida. E esse acho que eu tô grávida, ela estava grávida mesmo. E naquele momento, o Bruno não queria ter esse filho. Tanto é verdade que ele conversa com ela, leva ela para um hotel. Nesse hotel estavam mais 2 pessoas e tentaram fazer um aborto com ela provocado. Ela sai do local. Ela tomou algumas substâncias, não estava bem, corre para a delegacia de polícia. E lá ela dá uma entrevista, fazendo um BO, dizendo, tentaram tirar o meu filho, e aí ela vem para São Paulo e se esconde. Júnior, ela tinha medo de morrer. Ela disse lá na frente da delegacia, se eu aparecer morta, quem me matou é o Bruno, porque ele é louco. Ela vem para São Paulo e ela, grávida, se esconde aqui. A produção da Sônia Abrão da Rede TV consegue esse contato com ela e foi a única pessoa no Brasil, Júnior, que fez a entrevista com ela, mas ela não quis que eu participasse, só queria fazer ela e a Sônia. E ela disse, Sônia, eu tô com medo de ser morta, eu não quero mais ver o Bruno. Sabe o que aconteceu? Ela teve o filho, ele, depois de alguns meses, descobre o telefone dela e convence ela a ir pro Rio, porque ele queria se redimir, queria comprar um apartamento e queria pagar pensão, e ela acreditou. Ela vai pro Rio,
do Rio ela é levada para Minas Gerais e em Minas Gerais ela desaparece. Entendi. Tudo por causa dessa gravidez. Então, muitos homicídios de homens que mataram mulheres foi por causa de uma gravidez indesejada. Entendi. Caraca, então foi claro e cristalino, assim, então o motivo. Foi esse e foi dessa forma. Claríssimo. Mas por que tem tanto mistério envolvendo o caso Goleiro Bruno? Então, o mistério é um mistério... Tipo assim, não acharam o corpo, falam que tem todas as formas do que ela morreu. Uma hora ela morreu no micro-ondas, uma hora ela morreu a história dos cachorros. Uma hora, de repente, ela não morreu nem no sítio, estava em outro lugar. Sim, então, o grande mistério é que o corpo não aparece. O corpo não aparece, mas o delegado, que é o doutor Edson Moreira, consegue mostrar por provas indiretas para a juíza que ela está morta. E eu vou te contar essas provas. Tá bom. Por quê? Porque o caso ele estava praticamente com uma definição muito difícil porque não tinha corpo e o Bruno negava. O Bruno estava jogando, ia para a seleção, ele ia ser contratado por um time italiano e qualquer um que chegasse para ele falava, você tá louco? Ela é garota de programa, não sei onde ela tá. Ela tá pelo Brasil, ela tá pelo mundo. Eles estão dizendo que ela morreu, ela sumiu. Bom, o que aconteceu? Dr. Edson Moreira não conseguia dar um andamento nesse inquérito. Não conseguia. Só que num determinado dia, um homem de 50 anos vai numa rádio no Rio de Janeiro e dá uma entrevista para um radialista e diz, ele conta, o meu sobrinho de 16 anos viu Elisa Samúdio sendo morta. E ele conta tudo o que o sobrinho contou para ele, Júnior, pedindo segredo. Mas ele não conta segredo. Por quê? Esse sobrinho do Bruno auxiliou na levada, no transporte da Elisa do Rio para Minas Gerais. Ele e o Macarrão. Chegando lá no sítio, que ele tem um belo sítio lá em Minas Gerais, ele, junto com o Macarrão, levaram Elisa e o pequeno Bruno de poucos meses na casa de um homem que ela ia ficar aquela noite, chamado o Bola. E no dia seguinte ela iria conhecer o tal apartamento que o Bruno estava vendo para comprar para ela. Quando ela chega em Vespasiano, na casa do Bola, junto com quem? Com o sobrinho, de 16 anos, junto com o Macarrão, e a Elisa estava com a criança no colo. Eles entram dentro dessa sala. E o Bola, quem é o Bola? O Bola é um ex-policial civil que foi expulso por corrupção e por ser matador. E ele é conhecido em Minas Gerais como matador profissional. O que o garoto viu? Ele diz o seguinte, que entraram lá, o Bola recebeu eles muito bem, começou a conversar com a Elisa Samúdio em pé e pediu para o Macarrão segurar o Bruninho. O Macarrão segurou o Bruninho. De frente a frente, como nós estamos, o Bola pede... O Bola pede para Elisa esticar as mãos, e ela estica as duas mãos. Ele pega as duas mãos e inicialmente passa a mão dele na mão dela e diz, nossa, você não é dona de casa, você tem a mão muito fina, você não é de lavar roupa, você não é de fazer serviço de casa. Ela falou, não, realmente não sou. Conseguinte, ele pega a mão dela e faz isso. Cheira a mão de Elisa e fala assim, interessante, você não é usuária de drogas. Ela fala, não, eu não uso drogas, eu nem fumo, eu simplesmente só bebo álcool. E nessa conversa próximo com ela, ele dá uma virada nela rápida, agarra ela no pescoço, dá um golpe que teria quebrado o pescoço dela, Júnior, ela cai no chão, já desmaiada, praticamente sem vida. Esta cena foi vista por quem? Pelo Macarrão, pelo sobrinho e pelo Bruninho, que tinha 6, 7 meses. Bom, naquele momento, o Bola friamente manda eles saírem da sala e pede para eles aguardarem na frente da casa. Passado 10 minutos, ele pega um pedaço de carne, que seria uma das mãos de Elisa, joga próximo de 4 cães Rottweilers que ele tinha ali, e os cães comem a carne. E ele disse... eu vou cortar, esquartejar Elisa Samúdio e vou jogar para os meus cachorros. E nesse momento, na hora de despedir, o que aconteceu? Na cabeça do Macarrão, e isso quem me disse pessoalmente foi o Dr. Edson Moreira. Ele estava com o Bruninho. O que ele ia fazer com o Bruninho? E ele está dando o garoto para o Bola e dizendo,
Mata o garoto também. Mata o garoto. Porque ninguém queria o garoto. E naquele momento, Júnior, o que aconteceu? O Bola é um profissional. E o que ele falou? Espera um pouquinho, ó. Eu mato por dinheiro. Dr. Edson Moreira, que é o delegado do caso, me disse que no dinheiro de hoje, a morte de Elisa teria custado 70 mil reais. Bom, Dinheiro de hoje. dinheiro de hoje. Nisso, eles entram no carro e vão embora. O Macarrão com o Bruninho e o sobrinho. Eles pegam o garotinho, que é o Bruninho, deixam numa favela em Vespasiano e voltam para o sítio do Bruno. E de lá, conversam com o Bruno e o primo dele volta para o Rio de Janeiro, morava no subúrbio. O que aconteceu? Júnior, quando uma pessoa vê alguma cena apavorante, ou eventualmente faz alguma coisa apavorante que não esperava, você concorda que essa pessoa vai ter dificuldade para dormir? Sim. Ela vai ter. E você concorda que aquela cena da morte, para quem nunca viu, é uma cena impactante? E uma pessoa, quando ela fica com aquilo guardado para si, há uma tendência dela precisar desabafar com alguém. Precisa. E depois de alguns dias, ele procurou o tio que ele gostava e falou: tio, preciso contar uma coisa pro senhor e eu peço que o senhor não conte para ninguém. E ele contou. Foi uma maneira dele pôr para fora, ele falar: eu preciso desabafar. Só que o tio, passado mais uma semana, ele falou: não, preciso contar. E ele, na cabeça dele, ele conhecia um radialista, uma rádio pequena, foi lá e conta tudo. Quando aquilo veio uma bomba, o delegado Edson Moreira vai para o Rio, pede a cooperação da polícia do Rio, o garoto é apreendido. O garoto é apreendido e conta tudo. Num primeiro momento, o Macarrão nega, o Bruno nega, só que o corpo não aparece. E aí o que acontece? A polícia vai para a casa do Bola tentar levantar o quê? O tal sangue, o tal esquartejamento. E a polícia foi lá, e nós do programa Tarde é Sua mandamos um repórter lá que acompanhou tudo. A perícia foi feita e não achou uma gota de sangue. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque a morte de Elisa Samúdio gerou um caimento nela no chão e não derramou sangue. E a partir daí ficou aquela dúvida. Pô, mas estão falando a verdade? Não estão, o corpo não aparece. Mas, no momento em que o Macarrão foi preso e o garoto inicialmente confessou o ato infracional e durante o processo o Macarrão confessa. Ah, então todo mundo confessou. Confessou. E aí, o Bruno foi preso negando. Olha, isso é importante vocês saberem. Ele foi preso negando. Só que tem uma coisa no direito penal muito curiosa, Júnior, eu não sei se você sabe. No direito penal, se você confessa o crime, o juiz é obrigado a diminuir a pena. Então, o que acontece? Na hora do julgamento do tribunal do júri, quando o réu percebe que não tem jeito, o advogado fala: você vai ser condenado. Aí ele pede a palavra, meu cliente quer falar. E foi isso que aconteceu com o Bruno. Ele, no final, ele fez o que eu chamo de meia-culpa, porque ele conta que ele sabia, que ele mandou eles darem um jeito, e no final ele teve direito, sim, a um pequeno abatimento de pena. Agora, aonde está o corpo de Elisa Samúdio? Essa é a pergunta do milhão. E aí, o doutor Edson Moreira e eu, com a minha experiência, a única explicação é o seguinte: o matador é um profissional. E o profissional, ele não pode dizer para ninguém e dar nenhuma pista de onde o corpo está escondido. Pois ele acreditava numa frase que é dita corriqueiramente, mas ela não tem tanta base, que crime de homicídio sem corpo não tem condenação. Isso não é verdade. Nós temos alguns casos no Brasil de homicídio sem corpo que gerou condenação. E nesse caso, gerou condenação. E tem um fato curioso, Júnior, que a juíza expediu certidão de óbito em nome de Elisa Samúdio. Pode pesquisar no Google, certidão de óbito. Está lá, dia, horário, endereço, que é esse dia que confessou plenamente o sobrinho e em seguida o Macarrão, que era o grande estafeta do Bruno. Sim. Caraca, então agora eu sei, então teve 2 confissões e as confissões bateram, mesma coisa. Bateram e o Bruno no final também admite que sabia que ela ia ser morta. Então fechou toda essa investigação, todos foram condenados e o Bruno cumpriu a pena dele. Só o Bola continua preso, por quê? Não pela pena do caso de Elisa, mas ele responde a outros inquéritos e processos
de morte de Matador alguém. de aluguel, né? Matador. Então ele tem uma série de problemas. Mas ele não confessa. O Bola é o único que nega, que não conheceu, que não fez nada com Elisa Samúdio.